Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade, vamos falar agora sobre a radiciação. Geralmente a radiciação é uma das operações mais chatas, ela é aquela operação com raiz quadrada. Geralmente o pessoal olha uma raiz quadrada e se assusta e tudo, mas vamos lá. Vamos devagar e vamos mostrar que ela não é o bicho de 7 cabeças, certo? Partindo da teoria do início, vamos começar aqui, ó, da forma genérica que ela é apresentada. Pro canto aqui, certo? Ela é raiz, certo? Enésima de um número, tudo bem? Então nós temos aqui, esse aqui é o nosso índice, é o chamado índice, é o que vocês falam do quadrado. Na verdade o quadrado significa que é um doisinho, quando eu não tenho nada lá, raiz quadrada de 4. Se eu não tenho nada indicando aqui, está subentendido que aqui existe um número 2, certo? Para qualquer outra raiz eu preciso indicar. Por exemplo, se fosse raiz cúbica, daí eu tenho que colocar obrigatório esse número aqui. Porém, para raiz quadrada eu não preciso colocar aquele número, eu posso deixar subentendido aquele número. Então, este aqui é o nosso radical. Ó, o azinho que está aqui dentro é o nosso radical. E esse x que está aqui é a nossa raiz. Ouvindo nesse exemplo que nós temos, deixa eu apagar só aqui, raiz quadrada de 4. Eu sei que raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, nesta expressão que nós temos, o 4 é o nosso radical. O 2, que está subentendido aqui, é o nosso índice da raiz. E o nosso 2 aqui de fora, ele é a nossa raiz. Então, esses são os nossos termos. Então, calcule as raízes da expressão abaixo. Ele quer saber o resultado da raiz de vocês abaixo, certo? Nós vamos ver essa raiz de novo lá em equação do segundo grau. Calcule as raízes da equação e tudo, mas é um assunto para mais adiante. Propriedades da nossa radiciação, ou da nossa raiz, enfim. Eu tenho um númerozinho lá, ó. A nossa raiz, o normal da nossa raiz, ela é assim, ó. Ela é o expoente do radical dividido pelo índice. Esse é o normal. Ele, na verdade, a raiz ela é um caso especial da potência. Ela é uma potência que o pessoal transformou nesse símbolozinho aqui doido, certo? Então, quando eu tenho um A elevado na M, eu posso escrever ele na forma de potência, tendo o A na M dividido por N. Um exemplo prático aí que nós podemos citar, certo? Eu tenho o seguinte, raiz cúbica de 8, certo? Se eu não tenho expoente nenhum aqui, ele está subentendido que é o número 1, certo? Ou seja, se eu precisar escrever essa raiz aqui de forma de potência, eu vou escrever ela da seguinte maneira, 8, certo? O expoente do meu radical vai ser o numerador e o índice da minha raiz vai ser o denominador, ou seja, 8 na 1/3. Do mesmo modo que se eu pegar uma potência lá, poxa, peguei a potência lá, 8 elevado na 1/3. Oh, caramba, tia, como é que eu vou resolver esse negócio? 8 elevado na 1/3. 1 dividido por 3 é aquela dízima periódica doida lá do 0,33333 e assim sucessivo, certo? Como que eu vou fazer isso aqui, tia? Poxa, daí tu vai lembrar lá, raiz. Poxa, se ele escreve desse jeito, o caminho vale de volta também. Então, se eu tiver o 8 elevado na 1/3, eu vou escrever ele como? Eu vou escrever ele raiz quadrada do 8, que era a nossa base, virou o radical. O numerador é o expoente do radical e o denominador é o nosso índice da raiz quadrada. E assim ela fica fácil resolver, que eu vou ter como resposta o número 2, certo? Raiz cúbica de 8 é 2. Entendido? Então eu tenho que saber fazer o caminho indo e voltando. Ó. Esse aqui
é indo. 8, raiz cúbica de 8 é igual a 8 na 1/3. Porém, na tua prova, pode cair o caminho voltando. Então, 8 na 1/3, poxa, dízima periódica, como que eu vou resolver? Não, não pensa na dízima. Esquece a dízima por um tempo, certo? Vem ela e escreve ela na forma de raiz. Na forma de raiz, às vezes pode ficar mais fácil. Geralmente ela fica mais fácil de resolver, tudo bem? Não quer dizer que qualquer número com fração vai ficar mais fácil. Não, lógico, às vezes a gente precisa usar da potência. Mas em alguns casos, a radiciação ela nos ajuda. Pulando para a próxima propriedade. Se eu tiver numa raiz quadrada lá, ou raiz cúbica, numa raiz enésima, índices iguais, ó, n igual a n, tudo bem? Se eu tiver índices iguais, eu posso multiplicar os radicais. Ou seja, eu copio uma raiz só e a vezes b. Eu tenho lá raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Tudo bem? Não consigo resolver nenhum dos dois. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, raiz quadrada de 3 também é um número irracional, certo? Porém, fica estranho às vezes tu deixar, a pessoa não vai deixar na resposta de um cálculo raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Se os índices são iguais, eu copio a raiz quadrada e multiplico os radicais. 2 vezes 3, 6. E fica a resposta mais simplificada. Tudo bem? Às vezes nós não conseguimos fazer isso, mas geralmente na matemática nós conseguimos dar aquela simplificada nos cálculos. Geralmente os cálculos muito grandes, quando vocês pegam assim os cálculos, aquela resposta enorme, é porque ele já foi simplificado muitas e muitas vezes. Enfim, continuando aqui, certo? Próxima potência, raiz de uma raiz. Nós tínhamos lá potência de potência, aqui nós podemos acontecer a raiz de uma raiz quadrada de uma raiz. Do mesmo modo que nós tínhamos a potência de potência, nós multiplicávamos os expoentes, aqui nós vamos multiplicar só que os índices. Tudo bem? Então, raiz quadrada da raiz quadrada de A. Eu repito o raiz quadrada de A e eu multiplico os expoentes. Aqui no caso era n vezes n, certo? Podia ser um 2 vezes 2 e eu vou multiplicar e eu botei até um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 16, certo? Então, eu fui lá, ó, copiei a raiz de 16 e eu vou multiplicar os índices. 2 vezes 3 é igual a 6. Ficou raiz sexta de 16. Tudo bem? Então tá. Próxima. Cuidado nisso aqui, certo? Sempre a gente passa uma e a gente vê o cuidado, certo? Tudo bem? A potência geralmente são as propriedades que as pessoas tendem a deixar a desejar um pouquinho ali. As pessoas geralmente pensam assim, poxa, eu acho que deve ter um negócio que eu posso fazer isso, certo? Então geralmente são as propriedades da potência que deixam. Aqui na radiciação, o que deixa o pessoal para trás são as operações com a radiciação. O radical, ele é bem complicado da gente trabalhar e principalmente quando a gente lida com o tal do corta. Lá na matemática a gente aprende lá, certo? Ensino médio, ensino fundamental, a gente aprende corta esse com esse, certo? Então nessa mania do corta, a radiciação, nós temos que cuidar com uns detalhezinhos. Vamos lá, adição e subtração de radiciação. A multiplicação nós vimos ela aqui, certo? Índices iguais, nós conseguimos multiplicá-los. Adição nós não vamos mexer com o radical. O radical, ele vai ficar aqui, ó, certo? A nossa raiz, ele vai ficar sempre aqui, nós não vamos mexer com ele. Nós vamos apenas somar os números que estão na frente deles. Ou seja, eu vou somar o 8, eu vou somar com o 3 e eu vou somar com o menos 6. Que vai me dar o meu resultado final aqui. E eu vou repetir a nossa raiz. Cuidado, eu não vou somar a raiz.
A raiz ela vai permanecer a mesma lá no final. Eu apenas vou somar os fatores que estão multiplicando essa nossa raiz. Tudo bem? Se tiver duas raízes diferentes, elas vão ficar indicadas de duas maneiras diferentes. Ou seja, raiz de 2 não se mistura com raiz de 3. É mais ou menos aquela ideia como é que é, do primo nojento, né? Não me misturo com essa ralé. É mais ou menos isso. O 2 não se mistura com 3. Se for raiz na soma e na subtração, o 2 não vai se misturar com 3 e os números diferentes não vão se misturar entre si. Ele vai ficar indicado, eu só vou conseguir dar uma reduzida na minha expressão. Então eu tenho 3 que multiplica raiz quadrada de 2, o 3 eu vou somar com 1 que está subentendido aqui, porém com aquele 2 eu não vou somar. Então na minha resposta vai ficar 3 mais 1 deu 4, repito o raiz de 2, e como esse aqui eu não posso mexer, eu vou repetir ele lá no finalzinho, lá 2 vezes raiz de 3. Então, como eu estava falando para vocês, o corta, certo? Muito cuidado. Eu só posso cortar a raiz quando o índice for igual à potência, certo? Quando que isso acontece? Ó, não tem nada, meu índice é 2. Sempre quando não tiver nada indicado no númerozinho aqui, meu índice sempre é 2. Então, se quiser escrever lá no cantinho, ó, não tem nada, é 2, se precisar. Tudo bem? Dentro vai estar escrito 5 ao quadrado. Opa, índice e expoente iguais. Eu corto, e assim a minha resposta fica sendo 5. Tudo bem? Vamos lá para o outro caso. Raiz cúbica de 8 ao cubo. Opa, índice e expoentes iguais, eu corto, e aí sim a minha resposta fica sendo 8. Nesse caso eu posso cortar a raiz. Pode acontecer o seguinte, raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75, certo? Vocês vão ter que decompor esse 75. Chega lá, 75... Daí vocês vão ter que pensar, 75 é um número ímpar, então eu já sei que por 2 eu não posso. Mas eu vou ter que pegar ele. 3, 75 por 3 dá 25, certo? Opa, 25 por 3 não dá mais, então eu vou para o próximo. 4 não dá, 5. 25 por 5 dá 5, e 5 por 5, opa, isso, 5 por 5 dá 1. Ou seja, a minha expressão eu tenho 3 vezes 5 ao quadrado. Decompus o 75, escrevi a minha raiz lá. Minha raiz, que era a raiz de 75, ela ficou igual a raiz de 3 vezes 5 ao quadrado, raiz quadrada. Quem for ao quadrado, quem tiver o expoente 2, eu posso cortar. Então vai lá, 2, eu vou cortar este com este. Ou seja, o meu 5... ele sai para fora, aparece aqui na frente, mas o meu 3 eu não consigo cortar, então o meu 3 vai ficar dentro da raiz. Isso me dá a resposta 5, que saiu para fora, raiz quadrada de 3. Muito cuidado nessa parte, certo? Um número grande, geralmente, o normal de se fazer com um número grande dentro da raiz é decompor ele. Decompor para ficar reduzido e ficar escrito dessa maneira aqui. Pode parecer uma maneira mais feia de ficar olhando, é mais bonito olhar raiz quadrada de 75, porém essa maneira, com números menores, é a maneira que nós temos mais fácil de se trabalhar. Tudo bem? Vou deixar vocês descansar um pouco, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e que voltem a assistir os nossos vídeos. Até mais!